Sim? Podemos? Claro, então. Como é que isso correu? Olha, Acabou está agora? feito. Acabou agora, está feito. Isto não foi fácil, mas quando está em causa o superior interesse dos portugueses, principalmente dos mais necessitados, dos mais favorecidos, vale a pena. E é esse o sentimento que temos. Eu tenho algumas horas. Como é que o Chega votou? Estou tudo contra as vossas? O Chega votou praticamente tudo contra, sim. O Chega não votou a favor da atividade solidária social. O Chega não votou a favor da dignificação do trabalho. Correto. O Chega não votou a favor do combate à fraude. E só contamos com o Partido Socialista para viabilizar isto, não foi? Sim, e à última hora o Chega ainda meteu uma proposta de alteração para reduzir de 5 para 3 anos a questão da residência legal, como se isso fosse importante nesta altura ou se isso fosse o mais importante. Eles misturaram o combate à pobreza com o combate à fraude, portanto, Sim. ao nível do tratamento da dignidade da pessoa humana, eles estão muito longe da visão humanista que o PSD tem. E, portanto, eu acho que nós não tínhamos outro caminho a seguir. O que importa também é o resultado final. E o Partido Socialista teve muita dignidade nesta negociação. Olha, ainda bem, porque esta reforma é mais uma que fica feita e é importante para o país. Vai ser possível dizer que ninguém ganha menos a trabalhar do que nos subsídios. O que equivale por dizer que, afinal, o combate à subsídio-dependência do Chega é mesmo uma treta, porque eles vieram contra isto. Olha, só os posso agradecer. Acho que hoje, mais uma vez, deu gosto de podermos dizer que estamos aqui. Não tem a ver país. connosco, nem tem a ver com os partidos, tem a ver mesmo com o interesse de quem necessita. Agradeço à rapaziada da Comissão. Obrigado. Obrigada. O PS teve muita dignidade nesta situação. Disse o líder parlamentar do PSD neste som que acabámos de ouvir, retirado de um vídeo produzido pelo partido para as redes sociais. Uma encenação ligeiramente cringe, digamos assim, em que Hugo Soares faz uma performance de bad acting com duas deputadas do PSD sobre a aprovação da prestação social única com o PS e não com o Chega. O Chega, do mesmo André Ventura, que já tinha borregado, citando o mesmo que Soares, nas leis laborais. Ora, isto nada tem de incoerente. Pois Luís Montenegro tem como assumido que negocia com quem estiver disponível e que o Chega e o PS estão equidistantes. Portanto, esta é uma estratégia que poderíamos classificar como marcelista. Não marcelista de Marcelo Rebelo de Sousa, mas marcelista de Marcelo Caetano. Não sei se alguém se lembra, mas nas célebres conversas em família na televisão, no início dos anos 70, ele dizia ser acusado de uma estratégia de pisca-pisca, por umas vezes ir para a esquerda e outras vezes ir para a direita. Ou como então um dia disse o primeiro-ministro socialista António Guterres num comício que eu cobri e que me lembro dele ter dito que isto não era para a direita nem para a esquerda, era em frente. Ora, é assim que Luís Montenegro vai governando, a dar pisca para a direita na imigração ou nas leis laborais, o que não funcionou, ou a fazer pisca para a esquerda na PSU com o PS. Mas são muitas as vezes que a oposição apanha a boleia, como aqui o nosso David Diniz contabilizou na edição do Expresso desta semana. Olá, olá, Political Junkies! Esta é a Comissão Política. Estamos reunidos na tarde de segunda-feira, dia 29 de junho, e eu sou o Vítor Matos. E lembro a todos os nossos fiéis ouvintes e aos outros também que podem agora seguir-nos no Instagram e no Facebook em Political Junkies Expresso, onde podem deixar observações, críticas, comentários e sugestões que nós agradecemos. Ora, hoje temos connosco a comissária itinerante Liliana Valente, coordenadora política de Expresso. Olá, Lili. Olá, olá. E eu sei que foi uma segunda escolha para ti hoje, Vítor, mas eu desculpo. É verdade, pois assim podes-te vingar quando estiveres a falar. Assim é que é bom. E a nossa junkie residente, Eunice Lourenço, editora de política. Imagina, junkie residente. Junkie residente. Não, a sério, isto Isso não é faz... maneira de falar da senhora? Nossa political junkie residente, pode ser? Talvez. E o nosso já citado David Diniz, companheiro permanente destas comissões. É muito bem citado. Olá, David. Olá a todos, incluindo aos nossos estimados ouvintes. Só foste citado porque és o diretor.
Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Se vocês soubessem a quantidade de estimados ouvintes da Comissão Política que vieram ter comigo no Porto neste fim de semana, eu depois já vos conto. Também vieram ter comigo no Congresso do PSD. Boa. Também tiveram a ter comigo numa festa onde eu estive este fim de semana. Liliana, olha, vou começar por ti. Ninguém veio ter comigo. Já que eu não te citei, tu podes autocitar-te e explicar-nos um bocadinho dos bastidores desta decisão. Depois tivemos um bom almoço. Bom, eu vou ter que pôr ordem na mesa. Order! Yes, Mr. President. Diz, Vitor. Liliana, eu não te citei para permitir que tu te autocitasses, Certo. para nos explicares um pouco do que foi os bastidores da decisão da PSU e que deixou o PS surpreendido. Porquê é que o PS ficou surpreendido? Eu não lhe chamaria bastidores, porque eu não sei se eles comeram vichyssoise, não faço ideia. Mas sei que o PS ficou bastante surpreendido com a rapidez com que conseguiram chegar a acordo, porque caíram as principais coisas que para o PS eram entraves a que a prestação social única fosse aprovada. Sobretudo caíram as condições de acesso mais restritivas à prestação social única. Eu recordo que havia um limite que era mais perto, era metade daquilo que antes era permitido acesso no rendimento social de inserção, que eram 30 IAs, e agora há um limite de acesso de 60 IAs, o que faz duplicar o valor para 30 e tal mil euros de património. Mas há algumas coisas que o PS diz que caíram e que não se percebe ainda muito bem, porque, por exemplo, este património inclui património imobiliário, mobiliário, nomeadamente os carros. Isso é uma novidade em relação ao que estava. E depois há aqui outra questão que é bastante importante, que é perceber que esta prestação é desenhada à luz e vai beber às regras do rendimento social de inserção. Mas estamos a falar da fusão de 13 prestações sociais, todas bastante diferentes e com propósitos diferentes. Portanto, há pessoas que não tinham não tinham restrições ou tinham umas condições de acesso diferentes por causa da sua condição, seja por incapacidade, por risco de gravidez, por adoção, por parentalidade. Ou seja, há tantos subsídios sociais aqui incluídos, ou mesmo as pensões sociais de velhice, que aplicar tudo como se fosse rendimento social de inserção parece-me um molho de brócolos que o decreto-lei é que nos vai explicar bem o que é que vai acontecer aqui. Rapidamente, o PSD chegou a acusar o Chega de desumanidade, ao mesmo tempo que o PS também acusava o PSD de desumanidade. Era uma questão de graduação. O que é que foi limado ou retirado que possa permitir ao PS ficar confortável com esta... Para além disso, a questão do trabalho... Sim, do trabalho social. Vamos esperar. Eu quero ver para crer. Cética, portanto. Sou bastante cética e espero para ver o decreto-lei, para perceber efetivamente como é que isto se vai operacionalizar. Porque nós estamos a falar... Um decreto-lei também foi um avanço. Foi um avanço porque era por portaria e não ia ser escrutinado no Parlamento. Portanto, por ser por decreto-lei, eu acho que a gente precisa de ver o que é que ali vai sair para perceber efetivamente se... há aqui uma inversão total do PSD neste assunto, que estava muito próximo do Chega e acaba muito próximo do PS, ou se no decreto-lei vamos ter assim um Kinder surpresa. E portanto para isso também vai ser importante o papel do Presidente e depois o papel de fiscalização do Governo. Agora há aqui uma questão que nós até questionávamos nesse artigo que tu me estás aqui a permitir citar no Expresso da semana passada. Autocitação. Devíamos tocar a campanha da autocitação. Se Luís Montenegro faz isto por pragmatismo ou por humanismo, ou pragmatismo porque estavam 600 milhões em cima da mesa
Humanismo. Há uma terceira opção, Que é? por pragmatismo humanista. Via sondagens. Como as sondagens estão a dar indicações, tens de ser humanista. Tem de ser humanista por pragmatismo eleitoral. Muito bem. Porque houve alguns, só para terminar aqui esta parte mais política, porque houve alguns ministros que deram assim uns assomos de passaram a ter o humanismo na boca, como se costuma dizer. Mas depois temos uma entrevista da senhora Ministra do Trabalho, que normalmente ela é menos política dos outros, portanto lima menos as palavras. E diz, bom, na verdade nós queríamos era aprovar isto com o Chega e pronto, como precisávamos do dinheiro, tivemos de ceder às coisas que leva a Liliana Valente a dizer em mensagens no WhatsApp. Esqueceram-se de lhe entregar o guião. David Diniz, olha, e diz uma coisa. divertido. Tu que analisaste os dados das aprovações das propostas do Governo no Parlamento... À unha. Não foi Old-fashioned way. Não foi inteligência artificial. Não, sabes que eu às vezes faço testes com isso, mas ela ainda não está pronta. Mas para os meus deixa-me desafios. perguntar-te assim. A pessoa começa Isto é a o usar Governo inteligência que artificial. governa, isto é o Governo que governa em pisca-pisca ou são as oposições que pedem boleia? Não, eu acho que é sobretudo o Governo que vai que se vai adaptando a cada momento. O que permite, aliás, alguma dúvida, ou que fique alguma dúvida, porque é dizer, a maior parte dos portugueses não estão a olhar para isto como nós, a cada lei, a cada reforma, a cada polémica. As pessoas olham para as coisas num long tail, não é? Num prazo longo. E olhar para esta saída airosa, acordando com o Partido Socialista e acusando o Chega de desumanidade. Quando daqui a uma semana ou daqui a uns dias vamos ver se o PSD não subscreve outra vez aquela ideia de tirar nacionalidade compulsivamente a quem comete crimes, ainda que não sejam os mais graves da moldura penal. Já disseram que não vão subscrever. Pronto, olha, isso é um ato de humanismo. Eu ainda não sabia disso. Interessante. Mas percebes, há muitos motivos, há muitos altos e baixos. Agora, verdade seja dita, feita esta crítica, porque parece que não há linearidade na política do governo. O certo é que o objetivo e a estratégia de Luís Montenegro, desenhadas e enunciadas no início das suas legislaturas, está a ser cumprido em pleno. Ou seja, hoje, ou até este momento, as contas vão-se atualizando a cada voto que vai acontecendo, mas grosso modo, quando contaram estes os números, o Chega e o Partido Socialista tinham aprovado 28 propostas de lei entregues pelo Governo no Parlamento, 28, ao passo que só o Chega tinha viabilizado juntos. Exato, obrigado. Tivemos uma épica discussão sobre se o meu texto explicava isto suficientemente ou não, mas pronto, juntos o Chega e o PS aprovaram 28 das 46 propostas do Governo, o Chega sozinho aprovou 8, o PS sozinho aprovou 5, portanto, aprovou, viabilizou. O que significa que em aproximadamente 2/3, 61% dos diplomas entregues pelo Governo. Não houve sequer necessidade de escolher, mas sempre que houve necessidade de escolher, porque os temas eram mais sensíveis do ponto de vista político, o Governo teve sempre, encontrou-se sempre alguém à porta com quem negociar. Menos nas leis laborais. Foi a única exceção, na verdade. Foi mesmo a única exceção. Aliás, é uma exceção importante. Não, mas espera, está bem, mas já aqui falámos de legislação laboral, nem sequer vou... Importante para uns, mas não decisiva para outros, como por exemplo, Duarte. Pedro Duarte, exato. E não foi o único, aliás, nessa área. Não foi o único que disse que o país não vai parar por causa disso. Mas o ponto é que nem foi só nisso, ou seja, tu vês essa estabilidade, e isto, repito, isto é mesmo um elogio, porque se há pragmatismo, ao menos que eu tenha algum tipo de efeito, e neste caso tem, porque se formos ver quantas leis é que foram, imagina, quantos projetos de lei entregues pelo PSD no Parlamento é que foram recusados, só um também. E é uma coisa, quer dizer, não tem relevância suficiente sequer para virmos para aqui discutir os detalhes. Quantos projetos é que foram aprovados contra o PSD e o CDS? Contado, que eu tenha contado, mas essa conta ainda vou ter que apurar, 6. E são quase todos temas menores, que não têm grande implicação orçamental. Os dois que têm, pelo menos, maior
risco de implicação orçamental, na verdade ainda nem sabemos se o Governo os aplicou. Portanto, nós estamos naquele ponto da legislatura... O layoff a 100% para as zonas das tempestades e, mobilidade, e as alterações no subsídio de mobilidade para Açores e Madeira. Pronto, e dito isto, parece-me que Luís Montenegro pode, neste momento, clamar sucesso na sua estratégia. Não pode dizer aqui. Que tem forças de bloqueio. Exato, isso. E pronto, lá só passou um ano. Ou seja, dando razão a Carlos Abreu Amorim, que foi a única pessoa no Congresso para mostrar o trabalho que tinha, que foi dizer isto. Muito bom. Eunice, como é que tu analisas a importância mais alargada da aprovação da PSU, conjugada com o chumbo das leis laborais? Sangria branca. Bom, branca é bom, gosto. As meninas estiveram a beber agora a hora do almoço. E acha que isto é uma ajuda para desbloquear o PS, para deixar passar o orçamento, como aliás Ferro Rodrigues já dizia numa entrevista? Acho que sem dúvida que é, porque... E apesar de Carneiro já ter vindo dizer hoje que não... Acho que sem dúvida que é, porque Ferro Rodrigues tinha sido muito vocal a exigir já uma decisão ao PS sobre orçamento e que o PS não devia falar com o Governo. E, entretanto, com este desbloqueio da PSU e também com aquilo que parece ser um desbloqueio da eleição para provedora, e eu recordo que essa exigência de Ferro Rodrigues vinha na sequência do chumbo do segundo nome indicado pelo PS para provedora de justiça, eu acho que alivia um bocadinho a pressão sobre José Luís Carneiro. Além de que eu sempre achei, claro que depois prognósticos no fim do jogo todos nós sabemos fazer, sempre achei muito complicado que o Governo conseguisse fazer a aprovação da prestação social única com o Chega, por causa de um texto que tu escreveste provavelmente há 2 anos, eu acho que na campanha das europeias de 24, a lembrar que já na altura André Ventura clamava por exigência de carreira contributiva para que os imigrantes tivessem acesso a prestações sociais, e já tinha havido um chumbo do Tribunal Constitucional a propostas parecidas. Ou seja, se o Governo fizesse isso com o Chega e aceitasse colocar na lei uma exigência de carreira contributiva, uma carência de ou seja, tinham que passar 5 anos a contribuir para terem acesso a prestações sociais. Por um lado, isso podia acabar com uma história da perda da nacionalidade, é declarado inconstitucional e morre. Por outro lado, era contrário àquilo que Luís Montenegro disse no último debate quinzenal. E no último debate quinzenal, o Primeiro-Ministro nisso foi claro. Para ele, não se podia juntar. Honra seja feita. Aliás, depois do Código Laboral e da Prestação Social Única, estou convencida que Luís Montenegro tem princípios. Mas depois também pode trocá-los, não é? Na mais célebre... Mas nestes 2 assuntos não os trocou. Não aceitou baixar a idade da reforma e não aceitou misturar sistema contributivo com não contributivo. Mas isso não pode. Mas todos os outros mudaram todos. E aliás, ele deu esse exemplo, ele deu um exemplo do que poderia acontecer se acontecesse isso, que era, imaginemos um imigrante que até tinha carreira contributiva e que entretanto tinha chamado a família, tinha cá a mulher e filho. Mas a mulher e o filho não tinham carreira contributiva. Em caso de morte, aquela família ficava completamente desamparada. E lá está, honra de seja feita. Ele colocou ali aquela... Não se pode acusar de desumanidade. Aquela linha vermelha. E parece-me que houve aqui, como eu estava a dizer, uma humanização pragmática, um pragmatismo humanista a vigorar esta semana. Não sabemos o que é que vai vigorar nas próximas. Mas nos últimos dias houve esse esforço de alguma humanização. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Além dele dizer, apesar dele dizer isso, e ele disse isso no debate quinzenal antes do congresso do partido, no congresso do PSD, o primeiro-ministro disse que ia aprovar isto com o Chega. O Hugo Soares, líder parlamentar, disse que havia maior vontade do Chega do que do PS. Na segunda-feira,
não negociam com o PS. Na terça-feira apresentam propostas de alteração que vão ao encontro do Chega e não do PS, e só na terça-feira à tarde é que telefonam para marcar uma reunião para quarta de manhã. Ou seja, o humanismo demorou a chegar. Ou essa questão de manter os princípios demorou. Foi preciso chegar ali ao mas não questão de mudar de princípios. Pois, estás a falar do Grosso Marx, propostas que agora vou dizer uma coisa a favor de Luís Montenegro. Vejam lá, guardem o registro. Não, mas isto era a favor dele. Em rigor, pode ter demorado, mas chegou lá. Em rigor, mesmo quando eles cedem em alguns pontos ao Chega, mas nas propostas que entregam, daquele ponto de princípio, o PSD não prescinde. O que eu acho que fica confuso é quando em matérias como, por exemplo, a lei do retorno, que ainda está no Parlamento para negociação, encontramos pontos na proposta do Governo que são qualificados como desumanizantes por todas as instituições que fizeram parecer. O que eu acho que não bate certo é quando se trata de aprovar uma lei das bandeiras que trata as pessoas que têm preferências sexuais diferentes de Luís Montenegro como diferentes, como pouco relevantes, como ideológicas. Mas o problema é, eu verdadeiramente podia estar aqui 5 minutos a dar exemplos de coisas que aconteceram. Se Luís Montenegro, por causa de sondagens, de o que vai nos 600 milhões, ou porque encontrou a sua estrela polar, decidiu virar de alguma maneira a agulha política e entende que a sua aproximação ou a sua tentativa de preenchimento do espaço do Chega já está terminado, eu diria é ótimo sinal, mas ainda está por ser provado. Sabes o que é que eu acho também ajudou, David? Agora vais gostar. Foram aqueles 2 artigos que tu escreveste em 2 semanas seguintes sobre o estudo pós-eleitoral das presidenciais, a dizer que o eleitorado do PSD estava desalinhado com as opções do governo. Cá está o pragmatismo humanista. eleitoral. Eu só queria dizer uma coisa em relação a esta coisa do humanismo eleitoralista. Nós vamos ter aqui um momento bastante interessante e escrevo isto que eu vos vou dizer, que é quando sair o decreto-lei e se souber que o governo vai pôr lá que dos 60% aos 79% de incapacidade as pessoas têm de algum modo de cumprir trabalho social ou outra qualquer daquelas obrigações alternativas, não ganham nada o Chega vai dizer eu é que sou humanista e manda aquilo para o Tribunal Constitucional, aliás, coisa que ele já disse que ia fazer a semana passada, e portanto vai ser bastante interessante. Não seria muito pragmático fazê-lo? Diria eu. Não, no PSD. Mas foi isso que o governo disse que ia fazer, portanto. Vamos ver. Quer avaliar caso a caso. Tu concordas que ganha toda a gente com este desfecho? O governo ganha porque aprova a PSU, o PS ganha porque atenua a proposta e torna aquilo mais humano, o Chega ganha porque mantém as suas bandeiras e continua a fazer as suas reclamações contra o governo e a legislar o Centrão, entendem-se na subsidiodependência e, alas, o Presidente da República também, que estava a pedir, gastou saliva no 10 de junho a pedir moderação e palavras do meio. E agora vai ser importante, porque é ele o primeiro a avaliar o decreto-lei. E eu espero, agora vou ser politicamente correta, mas sincera, eu espero que sobretudo ganhe quem precisa de prestações sociais. Muito bem, ora está. E sobretudo perca o discurso de tornar os pobres um problema e não a pobreza. Eu aqui há tempos li um artigo de uma professora da Universidade Católica sobre Maria Oliveira Martins, sobre como o discurso contra os pobres se tem agudizado. Ela tem um livro sobre isto. Eu li um artigo, portanto uma versão feita por ela do seu próprio livro para a revista Brutéria, e ela faz toda a reflexão sobre como é que as sociedades ocidentais foram da caridade pessoal à assistência social, e considera, e aponta alguns sinais disso, que nos últimos anos tem havido uma regressão do Estado Social enquanto entidade que combate a pobreza e, sobretudo, uma regressão no discurso contra os pobres.
e a PSU estava a tornar-se num elemento dessa evolução. Há quem diga que era uma questão de criminalização da pobreza. Sim, Ou criminalização dos pobres. Há aquela pronto, só para autocitar, escrevemos um texto online com os pareceres de várias entidades e associações que diziam que isto era uma criminalização da pobreza, uma estigmatização da pobreza e que era um combate aos pobres e não à pobreza. Portanto, esse artigo é também muito interessante porque o nome do artigo é qualquer coisa como o direito a não ser pobre. Temos que recomendar isso, não é? Vamos recomendar isto na nossa página para poderem aceder. E no fundo ela faz uma reflexão que o Estado tem de garantir de alguma maneira esse direito a não ser pobre. E uma das formas de garantir é através de apoios sociais. E eu lembro que alguns destes apoios sociais já tinham algum tipo de obrigações, nomeadamente estar inscritos em centros de emprego, em cumprir algum tipo de formação. Tem uma coisa muito importante que é quando são dados apoios a famílias com crianças, as crianças têm de ir à escola sob pena da família perder os apoios. Portanto, bastante que existam contrapartidas é algo que me parece aceitável. Que se torne obrigatório trabalho social, incluindo para pessoas com elevados níveis de incapacidade. Atenção, trabalho social não remunerado. Não remunerado, exatamente. David, este falhanço das duas negociações com o Chega e até as respostas ácidas do líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, isto aproxima o governo do PS ou serve simplesmente para mostrar até ao eleitorado, e as sondagens de que falava a Eunice, que o Chega não serve como um parceiro fiável de governação? Respondendo a escolha também, sim. Nós estamos num jogo político que é novo, não é? Este é como comprar um jogo de tabuleiro e começar a jogá-lo sem ler as regras. E obviamente falo deste jogo de política de governar num parlamento dividido em 3 blocos e não em 2 e sem maioria absoluta. E portanto, na verdade eu acho que está toda a gente a experimentar o jogo à procura de resultados. Eu acho que a Luís Montenegro ajuda. Algumas pessoas têm falado disto nestes termos, portanto não me vou alongar. Têm referido que o PSD disputa com o Chega o mesmo espaço ou uma parte importante do mesmo espaço político. Não é o mesmo eleitorado, mas o espaço político é. Qual é o drama disto? O PSD estar a negociar com o Chega ou a negociar com o PS não tem o mesmo efeito prático nos eleitorados. O PSD precisa de um eleitorado moderado para alternar com o Partido Socialista, mas o PS não vai substituir o PSD nunca. O Chega pode... Isso é o artigo do Paiás Maduro, não é? Por exemplo, Miguel Paiás Maduro alerta para isto várias vezes, não é a única pessoa no centro-direita. Carlos Reis também alertava. Também. Porque o Chega quer matar o PSD e o PS não quer. Como todos os partidos, repara, todos os partidos da direita dita populista, ou da direita radical, chamemos o que quiser, não interessa, têm o objetivo, e alguns têm conseguido, de fazer o que o Paulo Portas fazia há muitos anos, o surpasso. Ultrapassar o partido do mainstream, do centro-direita neste caso, que é uma coisa que é mais fácil para o Chega fazer com o PSD do que com o PS, não é? O PS perdeu com a subida do Chega, mas o PS não vai ser substituído pelo Chega. O PS pode se tornar menos relevante se isto continuar assim durante muito tempo. Claro que pode. Mas neste momento é o PSD que está a governar. Portanto, o alvo do Chega é sempre o PSD. Vai ser sempre o PSD. Qualquer coisa que eles façam, o PSD será o alvo. Por isso, André Ventura não pode alinhar em todas as negociações e não vai. Porque eles vivem de colocar a mira no PSD. Também vivem do caos. Esse é outro problema, outra parte da teoria. Mas não é a mesma coisa para o PSD negociar com uns ou com outros. Por isso, para Luís Montenegro, ainda que eu tento sempre pôr-me do outro lado e tentar perceber o racional, neste caso tenho enorme dificuldade, mas
aparentemente o racional do governo nos primeiros 2 anos de governo, portanto foi a primeira legislatura e agora a segunda este ano que passou, foi sempre de tentar preencher, ou eles acham que é retirar espaço ao Chega, usando o mesmo espaço político. É uma coisa, enfim, está muito mais do que por provar que possa funcionar. Agora, se continuarem a fazer isso, e se continuarem só a falar nas coisas principais para aquele eleitorado, as que são mais focais, as que perdem o centro. Há aqui um problema. O espaço moderado desaparece. Mas é que há um problema também nessa estratégia. Isso funcionaria se, falando para esse eleitorado nas questões mais ideológicas, houvesse ao mesmo tempo um acompanhamento com a parte da distribuição de rendimentos, não é? Com melhoria das condições de vida. Eles na primeira legislatura tentaram fazer isso. Tentaram fazer isso, mas entretanto o dinheiro acabou. E portanto agora não é possível. Ou seja, agora não consegues mostrar a estas pessoas que depois entra disto... o Vítor Gaspar, não é? Com aquela parte de não há dinheiro, qual destas 3 palavras não percebeu? Pronto, é que é mesmo isso. Que passada a fase de ir às hoje é a ideológicas... terceira vez que eu ouço citar Vítor Gaspar. Vítor, posso ter aqui uma coisa? Podes dizer, claro, tu não perguntaste, mas eu acho que vai ser bastante interessante perceber uma coisa no final deste ano. Faz-te conta que eu perguntei. Qual é a pergunta? Muito obrigada por me fazeres essa pergunta, Vítor, porque era mesmo sobre isso que eu queria falar. É que eu acho que o PS vai ter aqui um bico de obra bastante interessante até ao final do ano sobre o orçamento. Só que não é só o orçamento. Há uma revisão constitucional a abrir o ano. E, portanto, eu sei que o PS está aqui na fase do... e o João Pedro escreveu isso, não é? Se isto for outra vez uma folha de couve com receitas e despesas, é mais fácil para o PS aprovar. Mas o orçamento, isto pelo menos é a minha visão, continua a ser um documento político. E é um documento político dando sustentabilidade, ou, vamos dizer assim, a um governo que precisa dela, né, porque precisa de um orçamento, ao mesmo tempo que esse governo vai iniciar uma revisão constitucional que começa, pelo menos na forma, pode não ser no conteúdo, logo se vê, a responder ao Chega. E, portanto, ou vamos ver aqui outra vez o Montenegro ter razão e agora vou buscar aqui, agora vou buscar ali e estão a ver como sou eu que consigo... Ou vamos ver o PS de sentar-se no sofá ali até ao final do ano para dizer ao seu eleitorado como é que ou não faz depender uma coisa da outra, e nós sabemos que há sempre negociações, não é? Ou finge que a revisão constitucional não vai acontecer e aprova o orçamento, tipo, olha, cá vai disto. Ou se vão haver forças... ter um discurso que separa as coisas. Ou vão haver forças... Mas eles não separaram, ou vão aparecer posso estar a ler mal, forças... mas o PSD não tirou isso para o final do ano. Para o início do próximo ano. Então, o orçamento é votado no final de novembro. Está bem, mas... Está o orçamento despachado, não é? O orçamento é final de novembro. Eu acho que é perfeitamente... Depois mete o Natal. E depois começa a revisão constitucional. E justificável separar bem as coisas, e acho que o PS só ganha em fazê-lo. O que eles vão fazer não sei. O que eu acho que pode ser interessante de... Independentemente da orientação de voto que eles tenham numa coisa e noutra, acho que o PS tem de fazer essa O que eu acho é que vai haver opiniões para todos os gostos, e acho que pode ser o Zé Luís vai ter... Zé Luís Carneiro, desculpa, eu não queria tratar assim. Zé Luís. Desculpa, isto está a ser horrível. Pedro, eu queria dizer uma coisa, eu vou só aqui dizer, eu cometi um problema no Congresso do PSD, que fui falar com uma ministra, posso dizer, e disse-lhe que queria falar contigo, e ia metendo num buraco, porque aquilo foi uma coisa que me saiu boca fora, foi horrível. Mas isto para dizer, José Luís Carneiro pode ser interessante. Respeitosas à senhora ministra, não era? Foi horrível, fiquei-me a sentir mal o resto do dia. Mas isto para dizer que José Luís Carneiro pode ter aqui uma questão interessante até ao final do ano. E até pode, ou poderia fazer outra coisa, que é... Diz quando cheira a... Orçamento, muito bem, mas então vamos fazer uma revisão constitucional só para o que é preciso. Metadados, esse grande assunto. Mas isso implicava negociar. Sanitária. Mas cá está, isso implicava negociar o orçamento. Mas repara uma coisa. Portanto, cá está. Eu só vos disse isto para dizer assim: vai ser uma discussão o interessante. professor Marcelo Rebelo de Sousa, já enquanto presidente, passava o tempo a recordar que tinha durante 4 anos aprovado os orçamentos de olhos fechados do Engenheiro Guterres. 4 anos, por acaso não foi 4 anos. E olha, correu tão bem. Não, mas não era verdade.
Não era verdade, deixa-me só Mas dizer. também não correu bem. Mas não, correu lindamente. Não, até tiveram uma negociação simulada. Pois foi. Ele fazia António Costa que depender, diga. ele fazia depender as aprovações, em alguma, pelo menos numa dos vezes, Foi na do, não fez do depender aquilo das revisões constitucional. Ele punha a dizer, Pois foi, não, uma foi. então... Não, ele fez depender a revisão constitucional dos referendos. Era negociação em negociação, pescadinha. Não, era, e do orçamento. E dos referendos. Porque estava tudo ligado. Pronto, já estamos a perder ouvintes esta hora. Então é Canal agora... História. Já é muito agora canal o História. momento em que vamos ao que não nos sai da cabeça. Então vá, Liliana, comece por ti. O que é que não te sai da cabeça? Se bem que eu vou ter de dizer aqui aos nossos ouvintes que o que não me sai da cabeça é condicionado por ti, Vítor Matos. Eu não Posto condiciono isto. ninguém. Posto isto, não me sai da cabeça, não me sai várias coisas da cabeça, mas não me sai da cabeça Mas podes o sono dizer. que eu tenho, porque ando a perder o sono por causa de várias E razões. tiveste a beber álcool ao almoço, percebe? É normal. Também, mas E isso dá sono. a privação de sono é uma tortura. Pronto, o que é que não me sai da cabeça? A minha criança largou a Xuxa há uns tempos e eu tenho mais saudades da Xuxa do que ele, porque ele agora demora pelo menos 1h30 a adormecer e está-me a tirar horas de sono. Não é saudades dos Xuxas. Não, é da Xuxa mesmo. Está-me a fazer, ou como ele chama a Teté, está-me a dar saudades. E depois, estou a perder o sono, porque apesar da seleção estar a dar muito sono, aquilo irrita-me. Irrita-me, não é? Fico e Olha, perco o sono. Eu, ao intervalo, fui dormir. É assim. Pois, eu Era percebo-te. Eu quando vi aqueles 5 minutos antes do intervalo pensei, é agora! Isto eles vêm para a segunda parte e isto é que vai ser. Sim, não 5 foi. minutos Pronto. E vai daí que eu sou time. Acho que Ronaldo já fez o que tinha a fazer e acho que, pronto, ele se calhar não precisa de jogar os 90 minutos, pode jogar só 45. Eu sou time Ronaldo e acho que ele não tem nada a ver com isso. Espera, deixa-me só Estás a ver? acabar. E queria dizer que se calhar é uma tristeza porque isto pode ser mais uma oportunidade perdida para uma seleção com grandes jogadores e temos um treinador que não põe uma equipa a jogar, apesar de eles serem todos espetaculares. Temos muitos bons jogadores, mas não são uma equipa. Mas agora é que eu te vou condicionar seriamente. Houve uma visita ao balneário. Pois do Sr. Presidente. É verdade, era esta parte que eu da cabeça. Era verdade, esta parte também tinha de ser. Pronto, eu aconselho também as pessoas a irem ver as fotografias no site da Presidência da República sobre a visita que o Sr. Presidente fez ao balneário e ele se calhar é time Ronaldo, porque Ronaldo está sem camisa e eu não acho isto bem, porque ele não devia ter vestido a camisola para ir Não é uma receber o maneira Presidente de da República. Claro. E o Presidente da República também vai-lhe dar um abraço e aquilo, pronto, não está correto. Ele entrou-lhe pelo balneário adentro e eu insisti muito Então para nisto. vestir a camisola. Porque isto faz lembrar uma coisa São que nunca 2 me saiu segundos. da cabeça. Foi o Engenheiro Guterres a entrar pelo balneário da seleção adentro, já não me lembro em que campeonato foi, em que estava metade da equipa todos nus e o secretário completamente nu, com uma O toalha na secretário era um cabeça. jogador, para quem não é Era um desta jogador, geração. lateral Do direito Porto. do Porto. Do Futebol Clube do Porto. E com uma toalha na cabeça que nem viu que estava lá o primeiro-ministro de volta dele. Enfim, Se foi uma calhar nem cena sabia muito bem quem era. muito lamentável. Ai, peço desculpa. Devia haver regras. Exato. Devia haver regras. Preconceito, meu Deus. Devia haver Foi regras só uma piada. sobre a Eu entrada sei de que é políticos difícil dos balneários de perceber equipas de futebol. David Diniz. Ora bem, não há caso, porque eu, entretanto, já fui falando com os nossos queridos e estimados ouvintes. Como sabem, e sabem, porque eu fui dizendo e escrevendo, eu passei o fim de semana no Babel, no Porto. A minha primeira nota foi a estreia do Babel. É um festival literário promovido pela Fundação Lelo, com o apoio da Câmara do Porto. E eu tinha esperança que as conversas fossem muito boas com os escritores escritos, porque eram fantásticos. Não tinha tanta esperança de ver aquilo que acabei por ver. E então o que é que eu vi? Há milhares de pessoas eles fizeram um coliseu, fecharam um coliseu para o Salman Rushdie. Foi o que aconteceu no domingo à noite. E estavam 3.000 pessoas. A fila, eles, com o Salman Rushdie, claro, a segurança tem que ser reforçada, e a fila percorria todo o quarteirão do Coliseu do Porto. Quem conheça percebe a dimensão. Eram 3.000 pessoas sentadas em todo o lado. Não havia cadeiras para toda a gente, para ouvir durante 1 hora um dos maiores escritores do mundo, como se estivéssemos no Coliseu a celebrar um dos maiores cantores da cidade. Todas as pessoas tinham livros na mão. Todas as pessoas.
elas recebiam os escritores com aplausos de pé, com ouvidos atentos, com coração aos saltos e com as almas recheadas, com lágrimas nos olhos muitas vezes, de verem as pessoas que as acompanham, que as fazem crescer o tempo todo. E aquilo é tremendamente comovente. Porque de repente, para alguém como eu, que gosta muito de ler, que gosta muito de descobrir de descobrir escritores, chegar ali e perceber que há tanta gente que segue as mesmas coisas com aquele grau de entusiasmo, e quando eu digo tanta gente, são muitos milhares de pessoas, porque para além de Rushdie havia sessões esgotadas para 1500 pessoas, com escritores incríveis como o Javier Cercas, a Dulce Maria Cardoso, a Margaret Atwood, a Olga Tokarczuk, uma série de escritores incríveis, alguns Nobel, mas nem todos, para conversas absolutamente deliciosas. Obviamente nada disso me sai da cabeça, eu acho que não me vai sair durante muito tempo. Eu tenho de entregar aqui os parabéns à Fundação Lelo, porque aquilo é uma iniciativa que não custa só muito dinheiro, custa muito tempo, muito investimento, e é completamente meritório. Mas também não me sai da cabeça o facto de muita gente naquele espaço ter vindo ter comigo por me reconhecer da Comissão Política. E isso é fascinante. O Joel da FNAC, que me vendeu um livro de Julian Barnes, autografado, que quis tirar uma fotografia comigo, que eu pus na página dos Political Junkies, mas também a Rita Blanco, da página Porto Encanta, que passou por mim na fila para o Salman Rushdie só para me dizer Political Junkie, ou o João da Livraria Lelo, que fez o enorme favor de mostrar a livraria, a nova livraria dos livros proibidos, que a Lelo está prestes a inaugurar, mas que ainda estava fechado para a minha surpresa. E que é deslumbrante também. Olha, foi um fim de semana incrível, eu senti-me super acarinhado, mas também muito emocionado por estar a ouvir tanta gente super inteligente, interessantíssima e que me acrescenta imenso à vida. Muito bem, David, obrigado. Eunice, e tu, que não te sai da cabeça? Futilidades, claro. Depois de toda esta profundidade, olha, não me sai da cabeça que já há saldos e há por aí certamente tanta sandália apetecível e tanto vestido à espera de ser comprado. E também não me sai da cabeça um jantar com umas podcasters concorrentes, com a Ana Salopes e a Helena Pereira, do Público. Fomos jantar a Caldas da Rainha na semana passada, terra não do disseste às Caldas da Rainha. Às Caldas da Rainha, que agora também são Caldas do Presidente. E comemos muito, muito, muito bem. Posso dizer o nome? Podes, claro. Na Maria dos Cacos. Ok. Já sabem. Eu não gravei o nome. Foi para pôr na nossa página, acho que as pessoas têm que ouvir a Comissão Política para saber qual é o restaurante. Exatamente. E não andarem a telefonar a perguntar restaurantes. Come-se muito bem. Come-se muito bem. Isto agora é demasiado interativo. Achas? Eu estou a achar divertido. E a ti, Vítor Matos, o que é que não te sai da cabeça? Olha, vocês disseram coisas vacas que não voam. Tão interessantes. Vacas que não voam. Eu estive a semana passada a fazer uma reportagem nos Açores sobre a contaminação dos solos, e agora há um estudo que descobriu que a contaminação, portanto, o cientista não se compromete que aquela contaminação não faz a relação causa e efeito, mas é uma constatação importante para que haja estudos que possam fazer essa relação causa e efeito. A contaminação por combustíveis e metais pesados dos solos junto à base das lajes, esses metais pesados encontram-se inclusive chumbo nos esqueletos de habitantes da Praia da Vitória, que é ao pé da base das lajes. E eu fiquei muito surpreendido quando vi vacas a pastar vacas a pastar nos terrenos mais contaminados, onde os estudos dos próprios norte-americanos e estudos portugueses também concluem que aqueles terrenos estão contaminados por metais pesados. Eu fiquei ainda mais espantado quando tu me contaste a quem pertenciam aquelas vacas. É que as vacas pertencem à Força Aérea Portuguesa. A Força Aérea Portuguesa neste momento tem 81 vacas e que põe a pastar junto à pista
onde já bastava o poluição do... Desculpem Desculpem o humor mórbido, mas se elas acenderem luzinhas, servem de guia para as aterragens noturnas. Por acaso, aquele terreno é onde está a iluminação da pista. Então estão lá os postos de iluminação da pista e andam por ali as vaquinhas da Força Aérea a pastar. São vaquinhas radioativas. São vaquinhas. Não se contam esta história a Spielberg. Exatamente, vem aqui fazer em vez da bicicleta Nós vais estamos aqui a montado rir, numa mas vaquinha aquilo é a fazer altamente um preocupante. rodeo. É preocupante. Agora, só o facto de eles fazerem rolos de erva de junto à pista e dos terrenos mais contaminados para venda, quer dizer, havia um técnico, uma pessoa que trabalhava ali lá no momento, que me disse que, bom, quer dizer, aquilo até pode não fazer mal, mas por precaução era melhor não. Quer dizer, se nós convém não comer coisas contaminadas, então porquê pôr vacas a pastarem em sítios contaminados? Enfim. Portanto, são vaquinhas pouco felizes. Não sei, elas devem ser super felizes. Aquilo deve dar uma moca tremenda. Uma vaca feliz, duas vacas. Agora daí, assim nós ficamos felizes depois de comer ou não. São 81 vacas. Não sei, cheira a gasolina, não sei se estás a ver. Bom, Deus a Deus, Political Junkies. Esta foi a Comissão Política, com a sonoplastia da Salomé Rita, ilustração do Carlos Paes. Mais uma vez, obrigado por nos ter ouvido. Esteja a conduzir para o trabalho, a regressar dessas tarefas a que nos obrigam, ou estender roupa, como disse um political junkie. Um grande abraço para o Sérgio, que encontrei este fim de semana. Um bom amigo. Esta nave já aterrou e parece que está calor lá fora. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.